Nós vamos dar aula de barrados para pano de prato, tá? Que tecido usei? Tecido de sacaria por metro. O que vai variar da sacaria? Esse daqui, como eu acabei de falar lá, tem o pé de galinha e tem o plano. Esse plano, o que que ele... qual a diferença para o pé de galinha? Ele não tem desenhado. O pé de galinha, ele tem uma ondinha diferenciada, mas esse não tem. Então, o que vai diferir um de um outro é o desenho, o trabalhado e o número de fios por centímetro quadrado. Então, este daqui, ele tá assim bem gostoso de trabalhar esse tecido, olha. Existe também a sacaria, aquela que você compra no mercado. Também dá para fazer, já trabalhei várias vezes. Às vezes você chega lá no mercado, você encontra ele para pano de prato colorido, igual tá tendo rosa, verde, abacate, que eu até trouxe para vocês verem. E você pode estar usando também, não tem problema nenhum, tá? Normalmente você compra dois panos de prato. E nós vamos trabalhar ele com a Flor Justine. O que que vai ser diferente deste daqui? Por que que este trabalho é mais rápido e eu tô te oferecendo isso? Porque você só vai desfiar na sua horizontal. Repara que não temos desfiado na vertical. Naquele outro, nós desfiamos vertical e horizontal. Neste não, só na horizontal. O óculos tem que tampar um pouquinho, mas vai ajudar bastante você na contagem, tá? Olha. E olha como ele parece aquele ponto russo que a gente comprava quando você trabalha ele com essa, com ponto quadrilátero. Aqui só ela e aqui com ponto quadrilátero pronto. Olha o efeito que ele te dá no acabamento. Como ele enaltece a Flor Justine, aqui ela tá solta. E aqui eu fiz a brincadeira. Eu trabalhei aqui essa Flor Justine com 6 fios e nesta com 4. Então, olha a diferença de uma para outra e como que você pode estar brincando no mesmo pano e trazendo uma modelagem diferente, olha, para o seu pano de prato. E deixa eu te falar, é rapidinho para fazer, porque como você só vai desfiar na horizontal, vai te economizar tempo, vai te facilitar a visão. E é uma coisa bem rápida para ser feita, tá? Eu comecei ontem à noite e já quase que terminei. Não terminei porque eu vou dar aula aqui. Tá vendo como essa sacaria, ela tem, assim, bem abertinho, bem... menos fio por centímetro quadrado. E ele tem um trabalhadinho, alguma coisa que lembra um linho, né, pessoal? Então, vamos lá. Usei o tecido sacaria, a linha libra esterlina com a outra linha libra esterlina, fazendo essa brincadeira. Isso é muito bom, gente, porque toda bordadeira, toda crocheteira, todo mundo que mexe com linha sempre tem muita sobra. Então você pode estar brincando e fazendo essas composições. São peças rápidas, para quem está renovando o enxoval agora para o final do ano, para quem quer vender, para quem quer presentear, né? Imagina você fazer 3 desse daqui, pôr num saquinho, uma embalagem legal e dar para a pessoa de presente, né? Rapidinho, barato e bonito, uma coisa assim. Eu que fiz. E olha que lindo que ficou. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vim aqui, marquei o meio do meu tecido e, como sempre, eu passei o ferro e apagou, porque eu usei, né, canetinha. Apagava aqui, ó. Deixa eu... ó. A Ana Maria foi aqui. A Ana Maria fazendo errado aqui, ó. Tanto que eu marquei aqui, pessoal, ó. O meio é dobrando, Ana Maria, que você achou? Isso, meio dobrando, pra não ter problema nenhum, ó. Você vem e dobra, ó. Só que eu obedeci o meio e o meio, ó. Usei o meio sempre aqui, das 3. Você vai perceber que lá no final vai dar uma diferença. Deixa eu já até te mostrar. Nas flores, olha. Então, eu vim bordando. Eu resolvi que eu não vou levar até o final. Isso é assim, cada pessoa faz o que acha melhor, tá? Eu falei, então eu vou embanhar, vou parar aqui. Parei, e esta daqui eu vim bordando, como ela é o desfiado menor,
veio, bateu aqui, eu falei, ah, não, vou terminar. Terminei, passou poucos fios aqui para fora, mas não tem problema nenhum, tá bom? Então, essa brincadeira você pode estar usando e abusando nos seus panos de prato, as cores. Então, começamos a flor Justine aqui no meio e sair daqui, né, para a minha esquerda, e agora vou sair para a direita, usando o bastidor, lindo, divino, maravilhoso, que não pode faltar. Então, vamos lá. E vamos começar a nossa flor Justine de 6 por 6. Pessoal, neste caso aqui, eu vou dar um nozinho, ó. Vou colocar na minha linha aqui, ó. Linha, venho, deixa eu pôr aqui no dedo, ó. E vou fazer isso, ó. Ó. Vou dar uma volta na minha agulha, 2, vou segurar e passar a minha linha. Opa. Ó. Deu o nó. Ah, Vânia, não dou conta de fazer esse nó. Não tem problema nenhum. Você pode estar fazendo este nó aqui. Você vem, faz isto, ó. E passa a linha uma vez. E passa a sua linha novamente, ó. E também está dado o seu nó, tá? Então, não tem problema nenhum. Você... Ou este ou aquele outro, não tem problema nenhum. Ele fica pequenininho, mas é isso que a gente quer. O desfiado é o desfiado clássico, Vânia? Sim, vamos lá no desfiado. Eu peguei meu tecido e desfiei contando assim, ó. Tirei, eu vim aqui por conta, ó. Por conta, vou pôr aqui na beiradinha, aqui pra vocês verem. Vim aqui, medi aqui, ó, o tanto que eu quero, a altura que você quiser, não tem problema nenhum. Tirei um fio, deixei 6 fios, tirei um fio, 6 fios, tirei um fio, 6 fios, um fio, 6 fios, um fio. Então, você tira, só puxar. Então, essa contagem aqui é que vai te dar o tamanho. Vim nesta outra aqui e medi. Ai, eu esqueci de pegar, não tem uma... Eu achei que eu tinha trazido aquelas plaquinhas de linha e medir a plaquinha de linha, tá? Aí a medida aqui também que você quiser. Vim, tirei um fio, deixei 4, tá? Tirei um fio, deixei 4 fios do tecido, tirei um fio do tecido, deixei 4 fios do tecido, tirei um fio, deixei 4 e tirei um fio do tecido. Então, você vai ver que vão formar 4 canaletas, tanto na maior quanto na menor. Independente de quantos fios, sempre serão 4 canaletas aqui e 5 fios que você tirou. Eu passei aqui na overlock, tá? Você pode estar passando no zigue-zague, é só para não desfiar o seu trabalho. Não tem problema nenhum. Ou fazer o chuleado e tá tudo certo. Temos o nozinho e lá vamos nós para o começo da nossa flor. A primeira flor, eu já fiz aqui bem no centro, tá vendo? Olha, pegando o centro. Então, para dar continuidade, aqui, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E achei o meio da outra flor. Vou colocar a minha linha aqui. Vou começar aqui que é melhor. Ó. Então, contei 12 fios, 6 e 6, tá bom? Porque é o que você vai obedecer para fazer a tua flor Justine. 6 e 6, coloquei no meio porque a nossa flor, ela faz essa virada aqui. Então, eu já coloco na diagonal o meu fio, que eu sei onde ele vai esconder. Viro para a minha frente. Flor Justine, a gente trabalha sempre a pétala de frente para você, ó. Então, 6 fios. Deixa eu contar aqui de novo. 3, 6, 3, 6. Vou pegar e sair aqui. E agora,
vou começar a trabalhar. Então, o meu nozinho, ele vai ficar escondido lá depois, tá? Porque aqui ele vai formar, olha, vai formar como um ilhós. Quando você terminar, e esse nozinho vai ficar escondido nesta parte aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos começar lá. 6 fios e vou pegar 6 fios. E vou levar. Tá vendo que eu falei para você pôr ele na diagonal? Que a linha aqui, ó, ela já escondeu. E como ela vai ficar como um ilhós aqui, vai tampar. E a nossa pétala, ela vai formar assim, olha, venho, subo em aberto e dou a volta novamente fechando. Nessa primeira volta, essa parte vai ficar em aberta e essa também, olha, venho, ó. Para quem tá chegando, sei que tem gente que faz, mas tem quem chegue também, ó. E agora eu vou dar a volta novamente na nossa pétala para formar, ó. Que agora ela vai fechar aquele que não estava aberto, aquela que estava aberta, ó. E assim a gente formou a primeira pétala. Sempre vindo com a minha agulha para o meio, para o centro, ó. Então, fechou a primeira pétala. Esta pétala é esta daqui, ó. Então, agora vamos subindo novamente. Olha, vou subir, dar a volta, fazer a mesma coisa e dar a volta novamente. O que vai acontecer aqui? Às vezes, a pessoa, quando está iniciando, ela acha que esta já ficou pronta. E olha, venho. E aí, o que acontece? Às vezes quer voltar. Não, pelo mesmo caminho que você foi, você dá a volta novamente. Ó. Vim, cheguei no meio, olha, o centro, e vou novamente. Subindo. E ela vai ficar 2 linhas aqui, ó. Tá vendo? É isso que tem que ser mesmo, pessoal. Olha lá, formando e fechando, olha. E indo sempre para o centro. Fizemos a primeira. Aquilo que eu te falei, trabalha sempre ela de frente para você. Então, agora, para eu fazer esta, porque a minha linha, ela já me direciona, ó, tá vendo? Ela tá me dizendo que eu venho para cá. Porque se eu vier para cá, eu vou tampar eu vou fazer essa ultrapassagem aqui, ela vai ficar feia. Então, eu já obedeço o sentido da minha linha. Viro o meu bordado, olha, e vou dar continuidade. Ó, venho, venho subindo e pegando 6 fios. E vou fazer novamente a pétala, do mesmo jeito, ó, 3, 4, 5, 6, vou, e sempre indo para o centro, olha. Venho. E vou fechar ela agora. Dou volta na pétala 2 vezes. Para fazer ela completa. E vou para o meio. Sempre para o centro. Subindo. E dando a volta na próxima. Ela é composta de 8 pétalas, né? 3, 4, 5, 6. Então, você tem que dar a volta nela 2 vezes. Ó. Tá? E a característica dela é ficar aqui no meio duplo, olha. Então, sempre observe isso, você que está iniciando, se ela está dupla. É uma flor, assim, que você pode estar usando também numa camisa, tá? Você pode estar desfiando um linho, porque, gente, qualquer desses bordados que nós estamos falando aqui, você pode estar usando ele no linho, no etamine, nós já temos aqui no canal, e 6. E aqui agora eu vou contar para confirmar se tem 6, ó. 3, 4, 5, 6 e vamos dar continuidade. 6 e vamos dar a volta. Lembra aquilo que eu te falei, vai virando, sempre estando ela de frente
para você as pétalas que você está bordando. Ele fica aparecendo no final, gente, aquele ponto russo que a gente compra por metro. E subindo. Opa. E aí, dá volta novamente. Venho. Sempre para o centro. E agora virando, ó. Só vão faltar as duas. Então, vamos lá, virando. Trabalhando de frente para você. Três, 6. Aqui é lógico que você vai olhar sempre, vai estar, como é matemático, né? Olha aqui, ó. Você vai sempre olhar se está no meio, bonitinho. E vamos dar a volta. Opa. Trabalho rápido, Vânia? Rápido, de efeito, bonito, de efeito. E também, se você quer fazer aquela com a base desfiada, que vai virar uma renda, né? A diferença é essa. Você também pode estar fazendo. E é uma flor bonita, né? É rápida, de efeito. Imagina esse aqui. Vou ver se semana que vem eu consigo trazer os 3 que eu tenho. Pessoal, então aqui agora. Terminei a minha flor e vou para o centro. Só que antes de eu ir, eu já venho em conta aqui, ó. 3, 4, 5, 6, que é a preparação já para a próxima, ó. 6, 3, 4, 5, 6. Opa, 3 e 6. Marco, olha, marco. Vou descer a minha agulha, já terminando o meu ponto. Minha flor, ó, terminei. Agora eu vou virar e passar a minha agulha para vir aqui. Então, deixa eu já virar, ó. Eu tenho que vir aqui, olha. O que que eu vou obedecer? O que que eu tenho que obedecer aqui? Eu vou descer ela e já vou pegar aqui. Depois isso aqui eu passo ali por dentro. Ó. Venho, desço, passando, olha. Agora, aqui eu gosto de fazer assim, ó. Viro aqui, ó, e passo aqui embaixo. Por que que eu gosto de fazer isto? Porque eu não fico com aquele fiozão comprido, olha. Se eu for levar ele daqui até lá, vai ficar um fio comprido. Então, eu venho trabalhando ele aqui dentro dos fios que já estão bordados e vou conduzindo lá. E levo, olha. Levei, ele ficou lá. E como eu vou trabalhar aqui em cima, ele vai escondendo, olha. Virando. E vou dar continuidade. Então, aqui é só você dividir. 3, 4, 5, 6. Opa, 3. Tá certo. E já vou começar. Certo? Então, aí, você pode trabalhar já levando ele. Opa, roubando um fio aqui. Tá vendo? E agora é só repetição. Repete, repete até terminar. Você vê como é gostoso? E lá vamos nós. Bom, terminando aqui, o que que nós vamos fazer? Eu já deixei pronto para que vocês vissem, e é isso que eu quero deixar assim para vocês verem. Ele já pronto aqui, que agora é só repetir, terminar. E agora nós vamos fazer o nosso ponto quadrilátero, tá? Vamos lá. Quadrilátero é esse de cima? Isso, é este ponto aqui, olha. Aí deixa eu te falar uma coisa.
A Cleonice, aquela das toalhas que eu trago sempre bordadas aqui, as barras ela gosta sempre de trabalhar com a bainha italiana. O que é a bainha italiana? Seria o direito ou o avesso do quadrilátero, tá? Se você virar aqui, ó, você vai ver ele aqui trabalhado, ele com essa base aqui, ele se torna a bainha italiana. Então, o avesso de um vira direito do outro, como o ponto haste é o avesso do ponto atrás. Então, vamos lá. Vamos começar o nosso quadrilátero. Vou começar ele exatamente, ó. Por aqui. No comecinho aqui ele fica meio por conta do bastidor. A linha esta. Ó. Eu vou trabalhar ele aqui, ó. Obedecendo também a mesma contagem dos 6 fios, certo? Então, eu não vou dar nó, eu vou deixar para depois eu trazer ele e trabalhar o arremate aqui dentro. Então, lá vamos nós. Eu tô arrumando um jeito aqui de mostrar onde que eu vou começar para vocês. Eu gosto de começar aqui, olha. 1, 3, 4, 5, 6, olha. Opa. 3, 4, 5, 6. Pessoal, ó. Eu vou trabalhar ele. Deixar o fio ali para depois eu arrematar com vocês. Vamos aqui. Vou segurar a ponta aqui do meu fio. E vamos trabalhar, olha. Venho. Vou começar a trabalhar. Venho, fecho. Aqui no caso seria o começo, mas você vai me ouvir falando aqui, fecha ponto, porque aqui é o começo, mas é o fechamento do teu ponto. Aqui nós vamos 6, obedecendo aqui, olha, e vou levar minha agulha lá em cima, na diagonal. Venho 6 e desço aqui. Desci, ó. Agora você vai me ouvir assim falar. Fecha o ponto, ó. Fecha o ponto é quando você termina o teu ponto, olha. Vou fechar o meu ponto quadrilátero. Ó. Fechou o nosso quadradinho. Opa. Mas é sempre assim, né, gente? Olha lá. Então, formamos o primeiro. Vamos aqui, vamos abrir o ponto. Na diagonal, sua agulha. Venho e desço. E fecho o meu ponto. Abrindo o ponto. Venho 6 fios, obedecendo a mesma contagem que você usou para bordar a tua flor. Opa, deixa eu tirar essa daqui. Só porque não pode dar nó. Deu nó. Deu nó. Mas quem nunca, né? Como não? Não tem jeito, pessoal. É incrível. Então, fechando o ponto. Olha como já muda, pessoal. Agora, 6. Sempre reto, olha. Você já olha lá. Fecha ponto. 6. Vamos supor, agora aqui, pessoal, é só repetir, ó. Abriu, fechou o ponto, ó. Vou fazer mais um e vou arrematar, ó. Então, fechei o ponto, vou contar os 6, vou lá na diagonal, com minha agulha na diagonal, subo, venho, desço a minha agulha e repito para fechar o meu ponto. Então, agora estou fechando o meu ponto. Ó.
Vamos supor que a minha linha acabou aqui. Aonde eu vou arrematar? Eu desço a minha agulha. Ó. Você tem N opções aqui, tá? N opções. Ó, você pode fazer isto, passar aqui dentro, ó. Passar aqui dentro, levar e costurar o teu fio novamente, como a gente sempre faz. Como eu posso trazer aqui? Olha, e a característica desse é ficar marcado o nosso. Então, eu desço aqui, olha, levo, vou descer, fazer este aqui com vocês, porque aquele lá é o comum. Então, desço aqui na minha flor, vou dar a volta e vou travar o fio. Lembra do travar fio? Volta, olha. E aí, alguém me perguntou assim, Vânia, posso usar nó? Pode usar, não tem problema nenhum. Qual nó você deve usar? O nó de tecelão, que é aquele bem fininho, e você vai tomar cuidado para que ele não fique exposto. Mas não tem problema nenhum não, ó, tá vendo? Mas você tem condições de fazer ele aqui, arrematar bonitinho, sem problema nenhum, ó. Arrematou e não tem problema nenhum. Vou recomeçar. Da mesma forma, faço isso aqui, subo e levo lá em cima. Ou deixa um tanto de linha para que você venha e passe aqui, ó. Você pode ir, ó. Vou fazer aqui. Ó, vou fazer aqui. Sempre costurando meu fio. Às vezes você só segura o fio, olha, para poder a sua agulha costurar o fio, ó. Tá? E vou novamente, olha, travar o fio. E vou lá. Eu tô na dúvida, não sei se vai ficar legal. Não, trava novamente, olha, só você travar seu fio de novo. E leva lá. E aqui agora você conduz o seu fio sempre aqui embaixo, ó. Tá vendo a agulha aqui? Ó. Você conduz o seu fio e já começa, porque o que você fechou aqui é o ponto que você abriu aqui também, ó. Então, dando continuidade, olha. Vamos lá, subiu na diagonal. E fechamos o ponto. E agora você vai continuar, levar ele até o final. Olha que lindo que vai ficando. Olha o efeito que isso vai dando, gente. Então, esse mês vão ser propostas assim, meia rápidas, de pano rápidos, ideias rápidas para final do ano. Quem não fez seus presentes, ainda dá tempo, gente. E aqui, nessa menor, olha, então a mesma coisa, você vai obedecer o quê? A contagem. Aqui nós contamos 6 fios, aqui nós estamos com 4 fios, mais nada. É a mesma flor? É a mesma flor, a contagem de fios que diferente, mais nada. Por isso que ela fica com formato de... Parece outra flor. Pois é. Você vê que bonito que isso, é a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nossa. Você pode até estar brincando, fazendo ela alternada aqui com outra cor aqui, ó. Fazer o campo de margaridas. Vou dar um zoom aqui, porque é impressionante. Eu achei que era outra. Não é a mesma flor Justine. O que difere é a contagem de fios, mais nada. Tá? Então, eu trouxe isso para vocês verem que vocês podem estar brincando e com um trabalho muito lindo e rápido, gente, de efeito, que enche os olhos. O bom é isso. É bonito mesmo, hein? E aproveite todas aquelas linhas que vocês têm aí, gente, guardado o restinho. Então, hoje, a nossa aula, Flor Justine, barrada em Flor Justine, gente. Fica aí com Deus. Beijo, abraço, amo vocês. Tchau, gente.